Imagina por um momento que tudo o que você acreditava saber sobre Stonehenge fosse apenas a superfície, não a verdade completa, nem sequer a parte mais importante, porque uma nova investigação agora sugere que a famosa pedra do altar, com cerca de 6 toneladas, no centro de Stonehenge, talvez nem sequer venha do sudoeste do país de Gales, como se pensava durante muito tempo, mas sim do nordeste da Escócia. Só isso já seria suficientemente espetacular. Mas o que veio depois deixou até investigadores experientes em silêncio. E é exatamente aqui que esta história se torna tão inquietante que você vai querer ficar até ao final. Se mistérios do passado como este o fascinam, então inscreva-se agora no canal, porque o que vem a seguir vira praticamente de cabeça para baixo tudo aquilo que alguma vez lhe disseram sobre Stonehenge. Porque recentemente, Stonehenge não foi apenas estudado novamente. Desta vez, praticamente tudo o que alguma vez foi reunido sobre este monumento foi inserido num sistema capaz de reconhecer padrões que os seres humanos tinham ignorado durante décadas. Digitalizações, relatórios de escavações, medições de som e ressonância, alinhamentos astronômicos, análises geológicas, reconstruções técnicas, milhares de pontos de dados individuais recolhidos ao longo de décadas de investigação foram carregados num sistema de inteligência artificial. E esse sistema processou, em apenas algumas semanas, aquilo para o qual gerações de cientistas tinham precisado de anos. Quando os resultados apareceram, disse que Trevor Cox, engenheiro acústico da Universidade de Salford, ficou vários minutos completamente imóvel ao olhar para o ecrã. O seu colega Rupert Till leu o resultado 2 vezes, depois mais uma, e finalmente perguntou em voz baixa se o sistema talvez tivesse cometido um erro. Mas aparentemente não tinha cometido nenhum. A conclusão era clara, e era tão inesperada, tão radical, que fez Stonehenge parecer algo totalmente diferente do que se pensava até então. Não como um templo, não como um calendário, não como um simples local de culto, mas como algo muito mais direcionado, muito mais técnico e, ao mesmo tempo, muito mais inquietante do que qualquer pessoa naquela sala tinha imaginado. Muitas pessoas esquecem que Stonehenge, no início, nem sequer tinha o aspecto que tem hoje. No começo, não existia um círculo de pedra completo, mas sim um fosso circular com postes de madeira. Ao longo de muitos anos, a estrutura foi alterada repetidamente, desmontada, reconstruída, ampliada, modificada e refinada. Pedras foram movidas. Novos elementos foram adicionados. Outros desapareceram. Não foi um único projeto de construção, mas sim um processo que se estendeu por várias gerações. E exatamente isso tornou a análise tão fascinante. Investigadores já tinham sugerido anteriormente que o número de certas pedras poderia corresponder aproximadamente a 1 mês de 30 dias, e que algumas posições talvez indicassem períodos de 10 dias cada. Mas o sistema de IA ignorou em grande parte essas interpretações clássicas de calendário. Não procurou aquilo que já se esperava encontrar. Procurou aquilo que ninguém tinha visto antes. E quando reuniu todo o registro arqueológico, medições geológicas, valores magnéticos e modelos técnicos, surgiu de repente um padrão que já não podia ser ignorado. Segundo essa análise, as pedras não tinham sido escolhidas simplesmente pela sua aparência, nem pela sua importância simbólica, nem apenas porque pareciam impressionantes. Cada uma delas contribuía com propriedades específicas para um sistema maior, propriedades acústicas, físicas, ressonantes, talvez até magnéticas. E quando a inteligência artificial simulou como essas propriedades interagiam dentro do círculo, o resultado pareceu preciso demais para ser apenas coincidência. Stonehenge, portanto, não teria sido apenas construído, teria sido projetado, desenvolvido como um sistema que atua sobre as pessoas que se encontram no seu interior. E parte dessa ideia recebeu inesperadamente apoio científico através de um estudo realizado no ano de 2020. Trevor Cox e a sua equipa na Universidade de Salford decidiram então realizar uma das investigações acústicas mais precisas de Stonehenge já tentadas. Construíram uma versão reduzida, mas extremamente
extremamente precisa do círculo de pedras. Cada pedra foi recriada com impressão tridimensional e colocada exatamente na posição que se acredita que a estrutura original poderia ter tido. Depois, colocaram esse modelo numa câmara acústica especialmente construída. Ali começaram centenas de testes. Vozes foram reproduzidas, tambores, instrumentos musicais, sequências de frequências ao longo de todo o espectro audível. Queriam saber como o som se comporta dentro daquele círculo de pedras. E o que descobriram surpreendeu-os. Dentro do círculo, as vozes soavam muito mais cheias, profundas e poderosas do que num campo aberto. Os sons não se dispersavam tão rapidamente. Em vez disso, pareciam permanecer juntos e concentrar-se no espaço. Quando tambores eram tocados, o som espalhava-se em todas as direções ao mesmo tempo e praticamente envolvia os ouvintes. Cox descreveu mais tarde essa experiência como uma espécie de parede sonora que rodeia completamente uma pessoa. Mas o realmente estranho era outra coisa. Apesar das enormes superfícies de pedra, quase não havia os ecos fortes que normalmente se esperariam num espaço assim. As pedras interiores aparentemente interferiam nas ondas sonoras refletidas pelas pedras exteriores de tal forma que os ecos fortes praticamente desapareciam. Para os investigadores, isso foi surpreendente, porque normalmente os ecos surgem quase automaticamente quando superfícies duras estão dispostas dessa forma. De repente, surgiu uma pergunta inevitável. Será que isso era mesmo apenas coincidência? Rupert Till, um arqueólogo musical e investigador do som, retomou esse trabalho mais tarde e examinou particularmente as chamadas pedras azuis, vindas do país de Gales. Descobriu que algumas dessas pedras produzem um som metálico quando são golpeadas, quase como sinos. Essas rochas vêm de uma região que no país de Gales é realmente conhecida como pedras que soam. Ou seja, os antigos construtores aparentemente não tinham escolhido quaisquer rochas ao acaso. Transportaram deliberadamente pedras de uma região situada a mais de 200 quilômetros de distância. Pedras que possuíam propriedades acústicas especiais. E foi exatamente aqui que a história ficou ainda mais estranha. Durante as suas análises adicionais, Till encontrou um efeito que, segundo ele próprio admitiu, inicialmente nem tinha a certeza se deveria publicar. A disposição das pedras poderia, sob certas condições, gerar vibrações extremamente profundas, frequências abaixo do limite, consciente da audição humana. Os cientistas chamam a isso infrassom. Essas ondas não são ouvidas pelos ouvidos, são sentidas no corpo, no peito, nos ossos, no abdômen. Em alguns estudos de laboratório, pessoas expostas a essas frequências descreveram sensações muito estranhas. Arrepios, sensação de pressão no peito, medo repentino, a inquietante impressão de estar a ser observado. Em alguns casos, participantes relataram até sombras no canto do campo de visão ou uma forte vontade de sair imediatamente do local. A mente continuava a funcionar normalmente. Era possível pensar de forma lógica, mas o corpo reagia como se algo invisível estivesse por perto. Se esse efeito realmente desempenhasse um papel, então um lugar como Stonehenge poderia ter criado uma atmosfera extraordinária. Uma mistura de som, vibração e espaço que atuaria sobre as pessoas de forma muito mais intensa do que um simples espaço aberto. Quando Trevor Cox falou mais tarde com jornalistas sobre isso, dizem que a sua voz estava invulgarmente calma, quase reflexiva, porque de repente surgiu uma nova possibilidade. Talvez essas propriedades acústicas não fossem coincidência, talvez fizessem parte do conceito original. E foi exatamente aqui que a análise da inteligência artificial começou a seguir uma direção que deixou até investigadores experientes desconfortáveis. Quando o sistema reuniu todos esses dados, testes acústicos, análises de materiais, fases de construção e a disposição espacial
especial das pedras. Surgiu uma hipótese que perturbou profundamente a equipa. O local poderia não ter sido apenas um espaço onde as pessoas realizavam rituais. Poderia ter sido um lugar que provocava deliberadamente certas emoções. Um ambiente concebido para produzir um efeito psicológico específico assim que alguém entrasse no círculo. Se tentarmos imaginar a situação de uma pessoa há cerca de 5.000 anos, essa ideia torna-se ainda mais intensa. Imagine que você faz parte de uma comunidade algures na Britânia pré-histórica. Ouve histórias sobre este lugar desde que consegue lembrar-se. Histórias transmitidas de geração em geração. Um lugar onde a própria terra fala. Um lugar onde os deuses deixam ouvir as suas vozes. Talvez tenha viajado durante dias, juntamente com outras pessoas da sua aldeia. A viagem foi cansativa, o caminho longo. Quando finalmente chega à planície, vê as enormes pedras no horizonte, escuras contra o céu, maiores do que qualquer coisa que já viu antes. Aproxima-se lentamente. O círculo parece silencioso no início, mas assim que entra entre as pedras, algo muda. Os sons à sua volta comportam-se de forma diferente. As vozes viajam mais longe, os tambores ecoam mais profundamente. O espaço parece recolher o som em vez de o engolir. E talvez sinta também algo mais. Uma vibração tão fraca que não consegue realmente ouvi-la, mas forte o suficiente para fazer o seu corpo reagir. O coração bate mais rápido. O ar parece mais pesado. Quando alguém fala, a voz dessa pessoa soa de repente maior, mais poderosa, quase como se não viesse apenas de uma pessoa, mas do próprio espaço, das pedras, do chão, de todas as direções ao mesmo tempo. Para alguém sem conhecimento científico moderno, isso poderia parecer algo sobrenatural, como um lugar onde forças invisíveis estão ativas, e exatamente nesse momento, talvez apareça um sacerdote ou uma figura de autoridade, alguém que afirma transmitir a mensagem dos deuses. Se essa pessoa disser que certos sacrifícios devem ser feitos ou que determinadas regras devem ser seguidas, torna-se muito mais fácil acreditar nisso. Não apenas porque alguém o diz, mas porque todo o ambiente parece confirmar que algo extraordinário está a acontecer ali. Claro que isso não significa automaticamente que Stonehenge tenha sido realmente construído como uma espécie de máquina psicológica, mas a combinação de som, arquitetura e significado simbólico poderia ter produzido um efeito poderoso. Um efeito que as pessoas daquela época provavelmente experimentavam de forma extremamente intensa. Mas a história ainda está longe de terminar, porque as propriedades acústicas eram apenas uma parte do que intrigava os investigadores. A próxima pergunta era talvez ainda mais enigmática. Se as pedras tinham sido escolhidas com tanto cuidado, de onde exatamente vinham todas elas? Porque uma coisa era certa: os construtores de Stonehenge não utilizaram simplesmente o material que se encontrava à sua volta. Eles transportaram pedras ao longo de distâncias surpreendentemente grandes. Algumas das chamadas pedras azuis pesam entre 2 e 5 toneladas. As enormes pedras Sarsen podem chegar a pesar até 25 toneladas. Durante muito tempo, os cientistas discutiram se algumas dessas rochas poderiam ter sido trazidas para a região por movimentos glaciais durante a Idade do Gelo. Outros sempre defenderam que tinham sido transportadas deliberadamente por seres humanos. A nova análise tentou examinar essa questão com mais precisão utilizando dados geológicos modernos. Primeiro confirmou-se algo que já era conhecido. As pedras azuis provêm das colinas Preseli, no país de Gales, a muitas centenas de quilômetros de distância. As grandes pedras Sarsen vêm da região de Marlborough Downs, cerca de 40 quilômetros a norte de Stonehenge. Mas depois surgiu uma nova surpresa: a chamada Pedra do Altar. Localizada no centro do monumento, não correspondia às pedreiras conhecidas no país de Gales. A sua composição mineral era diferente. Quando os investigadores compararam a sua assinatura química com amostras de rochas de toda a Grã-Bretanha, encontraram finalmente uma correspondência surpreendente. E essa pista não levava ao país de Gales, levava para o Nordeste, até a Escócia. As análises indicaram que a Pedra do Altar possui uma assinatura geológica que
corresponde a uma formação de arenito muito antiga, no chamado Bacia Orcadiana, na Escócia. Se essa identificação se confirmar, isso significaria que essa única pedra poderia ter percorrido mais de 1000 quilômetros antes de acabar no centro de Stonehenge. Para pessoas do período neolítico, isso teria sido uma façanha logística extraordinária. No final do ano de 2024, uma equipe de investigação liderada por Anthony Clark, da Curtin University, examinou minúsculos componentes minerais em amostras dessa pedra. Utilizando espectrometria de massa de alta precisão, analisaram a composição de grãos individuais no interior da rocha. Alguns desses minerais tinham mais de 1000 milhões de anos, outros tinham várias centenas de milhões de anos. Essa combinação específica de idade e estrutura química aparece apenas em certos depósitos de arenito no norte da Escócia. Para geólogos como Robert Ixer, do University College London, esse resultado foi extraordinário. Se a identificação estiver correta, alguém terá transportado esse bloco pesado por uma distância enorme. E isso, numa época em que ainda não existiam ferramentas de metal nem carros com rodas. Uma das explicações possíveis discutidas por alguns investigadores é o transporte ao longo da costa. Talvez as pedras tenham sido movidas em barcos simples ou em jangadas. As pessoas teriam tido de aproveitar as marés, as correntes e enseadas protegidas para transportar cargas tão pesadas. Teria sido uma operação arriscada. Um único erro poderia significar que a pedra e toda a tripulação desaparecessem no mar. Mas mesmo que tais transportes realmente tenham acontecido, isso revela sobretudo uma coisa: as pessoas que construíram Stonehenge estavam provavelmente muito melhor organizadas do que se pensava anteriormente. Devem ter existido redes de cooperação, planeamento e uma visão comum sobre aquilo que aquele monumento se tornaria um dia. As pedras azuis do país de Gales talvez tenham sido escolhidas pelas suas propriedades especiais. As enormes pedras Sarsen pela sua estabilidade e tamanho, e a misteriosa pedra do altar da Escócia pode ter sido escolhida por uma razão que ainda hoje não compreendemos totalmente. Cada pedra poderia, portanto, ter sido parte de um plano maior. Mas a descoberta talvez mais surpreendente surgiu quando a inteligência artificial começou a comparar as posições das pedras com mapas reconstruídos do céu na época do Neolítico. Há muito tempo que se sabe que Stonehenge está ligado a certos eventos astronômicos. Todos os anos, no solstício de verão, o Sol nasce exatamente ao longo do eixo da chamada Hill Stone. No solstício de inverno, o pôr do Sol pode ser observado através de outra disposição específica das pedras. Esses alinhamentos são tão precisos que milhares de pessoas se reúnem todos os anos para assistir a esse espetáculo. Muitos investigadores acreditam que essas observações do céu eram extremamente importantes para as pessoas daquela época. Talvez lhes permitissem determinar as estações do ano ou associar rituais importantes a momentos específicos do calendário. Mas, quando a inteligência artificial comparou todas as posições conhecidas das pedras com antigos mapas estelares, surgiu um possível alinhamento que quase ninguém tinha notado antes. Ele não apontava para uma estrela brilhante, nem para um planeta, nem para uma constelação conhecida. Apontava para uma região do céu onde aparentemente não havia nada de especial. O arqueoastrônomo italiano Giulio Magli, do Politécnico de Milano, analisou esse cálculo com muito cuidado. Ele trabalha há décadas no estudo de alinhamentos astronômicos em estruturas antigas. Depois de examinar os dados, confirmou que a linha geométrica realmente existe. Ela aponta para uma área do céu noturno que, pelo menos do ponto de vista atual, não contém estrelas particularmente marcantes. E foi exatamente isso que tornou o mistério ainda mais profundo. Por que razão alguém construiria um monumento durante gerações e alinharia um dos seus eixos com um ponto aparentemente vazio no céu? Essa questão começou a ocupar intensamente os investigadores. Stonehenge é conhecido pela precisão dos seus alinhamentos. Muitas pedras não estão posicionadas ao acaso, mas seguem linhas geométricas específicas. Essas linhas correspondem surpreendentemente bem a acontecimentos celestes que provavelmente eram importantes para as pessoas do Neolítico: o nascer e o pôr do sol nos solstícios, as posições extremas da Lua durante certos
ciclos. Tudo isso pode ser realmente observado na estrutura do monumento. Mas essa linha específica não correspondia a nenhum padrão conhecido. Não apontava para uma estrela brilhante. Não marcava uma constelação. Era como se os construtores tivessem escolhido uma direção que naquele momento parecia completamente sem significado. Alguns investigadores começaram então a considerar outra possibilidade. Talvez não se tratasse do céu como ele parecia naquela época. Talvez se tratasse do céu, como ele mudaria ao longo do tempo. As estrelas movem-se lentamente ao longo de milhares de anos devido à precessão do eixo da Terra. As constelações deslocam-se gradualmente. Novas estrelas aparecem em certas posições do horizonte, enquanto outras desaparecem. Se alguém construir um monumento destinado a durar muitas gerações, teoricamente poderia marcar eventos que só aconteceriam muito depois da própria vida. Se as pessoas do Neolítico realmente tinham um conhecimento tão profundo desses movimentos, continua a ser altamente controverso. Ainda assim, essa discussão mostra quantas perguntas Stonehenge continua a levantar. Outro tema que voltou a ser discutido graças à análise diz respeito à organização da sociedade que construiu o monumento. Durante muito tempo, muitos arqueólogos imaginaram que diferentes grupos de várias regiões se reuniam ocasionalmente para trabalhar juntos num local ritual importante. Uma espécie de grande projeto comunitário. Mas quando se considera a quantidade de planeamento necessária para obter pedras de regiões tão distantes, transportá-las, moldá-las e colocá-las com tanta precisão, surge também outra imagem. Um projeto dessa dimensão teria exigido uma coordenação extraordinária. Alguém teria de organizar trabalhadores, planear transportes, fabricar ferramentas, garantir alimento para todos os participantes. E isso durante muitas gerações. Isso sugere que a sociedade que construiu Stonehenge era provavelmente mais complexa do que se pensava anteriormente. Talvez existissem líderes ou especialistas religiosos responsáveis por coordenar o trabalho. Talvez o monumento fosse um centro que ligava diferentes comunidades entre si. Curiosamente, os arqueólogos encontraram relativamente poucas evidências de grandes conflitos militares dessa época. Existem poucos sinais de fortificações ou grandes campos de batalha desse período na Britânia. Em vez disso, parece ter existido uma rede de comunidades que mantinham contato entre si. Stonehenge poderia ter sido um símbolo dessa ligação, um lugar onde pessoas de diferentes regiões se reuniam para realizar rituais, trocar bens ou celebrar acontecimentos importantes. E ainda assim, o monumento continua profundamente misterioso. Um episódio particularmente fascinante aconteceu novamente no ano de 2024, quando ocorreu um chamado Grande Paralisação Lunar. Esse fenômeno astronômico acontece aproximadamente a cada 18 anos. Durante essa fase, a Lua atinge as suas posições mais extremas no horizonte. Uma equipa de arqueoastrônomos aproveitou essa rara oportunidade para observar Stonehenge durante esse evento. Na noite fria, na planície de Salisbury, instalaram os seus instrumentos entre as pedras antigas. Lentamente, a Lua subiu cada vez mais no céu, até atingir uma posição que só voltará a repetir-se muitos anos depois. O arqueoastrônomo britânico Clive Ruggles, da Universidade de Leicester, estava ele próprio no interior do círculo, quando a luz da lua passou entre as pedras. Para ele, foi um momento especial. Durante muitos anos, tinha investigado como esses eventos celestes poderiam relacionar-se com a estrutura de Stonehenge. E, de fato, algumas linhas entre as pedras coincidiam exatamente com o movimento da lua. A luz passava por certas aberturas. Sombras formavam-se nos lugares esperados. Era como se o monumento tivesse sido concebido precisamente para esses momentos. Mais de 5.000 anos de vento, chuva e intervenção humana tinham alterado a estrutura. E ainda assim, alguns desses alinhamentos continuavam a funcionar com uma precisão surpreendente. Quando alguém está ali e observa como a luz e a sombra se movem entre as pedras, talvez comece a compreender um pouco melhor por que razão esse lugar fascina as pessoas há tanto tempo. Stonehenge provavelmente nunca foi apenas uma coisa.
Talvez tenha sido ao mesmo tempo um local de rituais, um ponto de encontro para comunidades, um observatório astronômico e um símbolo das capacidades das pessoas que o construíram. E mesmo assim, permanece uma última pergunta. Por que motivo as pessoas investiram tanto trabalho nesse monumento durante tantas gerações? O que era tão importante que transportaram pedras de muitas toneladas por enormes distâncias e as alinharam com tamanha precisão? Talvez fosse o céu, talvez fosse religião, talvez fosse comunidade, ou talvez fosse algo que ainda hoje não compreendemos completamente. O que você acha? Que papel Stonehenge realmente desempenhou? Escreva a sua ideia nos comentários. Eu leio cada um deles. E se você gosta de histórias sobre os grandes mistérios da humanidade, deixe um gosto e inscreva-se no canal.